Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Espaço da Bola Debate. Estamos indo aqui com mais um vídeo para debater um tema do futebol aqui no Brasil, né? Sejam bem-vindos. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal para dar uma forcinha para o nosso trabalho e deixa o like aqui nesse vídeo para fortalecer aqui um pouquinho, beleza? Esse é o nosso canal paralelo, temos o nosso canal tradicional também. Eu convido vocês, se não conhecerem, a conhecer nossos canais, né, nossas redes sociais também. O link você encontra na descrição aqui do vídeo. Vamos falar um pouquinho, né? Vamos debater sobre um tema que é bem mais uma polêmica atual, né? Porque a gente, nesse final de semana, teve o imbróglio entre Palmeiras e Flamengo. Uma partida que, já deixa a minha opinião de primeira, não deveria acontecer pelas condições em que estavam o time do Flamengo, né? Os jogadores do Flamengo. Infelizmente aconteceu essa situação agora de várias pessoas do Flamengo, vários funcionários, jogadores do Flamengo serem acometidos com o Covid e serem afastados dessa partida, né, nesse momento atual aí do futebol. Foi tentado esse adiamento, foi tentada essa suspensão da partida, até na Justiça do Trabalho, o Sindicato dos Atletas. Não vou entrar muito nessa questão aí, até teve mais polêmica hoje, né, com o presidente do Atlético Mineiro, que deu algumas declarações e que o Flamengo deveria ser punido, né, por ter ido na Justiça Comum. Não vou entrar muito nessa polêmica não, porque eu não vi muitas notícias sobre isso, não sei como isso vai se desenrolar. Mais pra frente eu posso até comentar sobre isso quando tiver tudo mais esclarecido. Mas agora vamos se ater ao acontecimento da partida, ao momento atual que a gente está vivendo. Pessoal, não é uma questão puramente de o Flamengo querer adiar a partida porque iria jogar desfalcado. Não é isso, velho. A gente sabe que esse vírus ele é traiçoeiro, ele é muito perigoso e ele pode até dar aqueles falsos negativos. Tinha muitos jogadores do Flamengo que estavam convivendo juntos e que alguns deram positivo e outros não, né? Mas mesmo assim, na hora que eles fizeram o teste, eles podem ter se contaminado e o vírus ainda está naquela fase de ainda estar se alojando no corpo. Não sei bem como funciona, mas existe essa possibilidade de falsos negativos, né? Então é um perigo realmente essa partida ter acontecido, porque alguns jogadores podem ter jogado inclusive com a doença, né, com o vírus no corpo e contaminado outros jogadores. Eu quero também deixar bem claro que o pedido de adiamento do Flamengo com certeza não foi por essa questão humana, questão de saúde. Foi questão porque não queria jogar com o time totalmente desfacado, né, desfigurado como estava a equipe do Flamengo. Então eles quiseram se deitar em cima de uma situação que aconteceu com outros clubes também aqui no Brasil, que tiveram suas partidas adiadas para poder não ser prejudicado. E o Palmeiras quis tirar proveito da história, né, e não querer o adiamento da partida. Pior ainda, a atitude do Palmeiras, né, de querer a partida, de querer que a partida acontecesse de todo jeito, né, sem se preocupar muito com essa questão humana, com a questão de saúde, com a questão de contaminação. É uma irresponsabilidade esse jogo ter acontecido. Foi uma grande irresponsabilidade. E eu digo isso, mas também muita gente queria que o Flamengo fosse para o jogo de todo jeito, porque foi uma equipe que defendeu a volta abrupta do futebol de maneira irresponsável do jeito que foi e ainda quer volta com a torcida nos estádios, né? Então, esse tratamento irresponsável da diretoria do Flamengo, né, fez com que muita gente desgostasse dessa gestão do Flamengo, né? Muitas coisas outras também da diretoria do Flamengo faz com que as pessoas desgostem dessa gestão do Flamengo. Mas eu acho que não é errando contra o Flamengo que a gente vai corrigir o erro do que o Flamengo cometeu. Gente, a gente não está falando de, por exemplo, um cartão vermelho que o juiz dá para um jogador e vai compensar e dar um vermelho para um cara do outro lado, não. Não é você dar um pênalti para um time e depois compensar com outro pênalti. A gente está falando de uma questão de saúde, uma questão perigosa, de vidas, de pessoas, né, que estão correndo perigo, aí estão se arriscando por causa de uma situação em que o futebol ficou acima das questões de saúde, né? Então é uma questão muito perigosa essa situação agora do Flamengo e a gente não pode cometer uma irresponsabilidade para tentar corrigir outra irresponsabilidade. Eu acho que a gente vive num momento de sociedade mesmo, de mentalmente as pessoas pensam de uma maneira muito equivocada, de que as pessoas se preocupam mais em retribuir
a maldade, sabe? Retribuir os pensamentos ruins, retribuir as coisas ruins, mais ainda do que propagar as coisas boas, né? Eu acho que se cada pessoa, se cada ser humano hoje pensasse mais em ajudar quem merece ajuda, né, de propagar o bem, pensasse mais nisso, pensasse mais em fazer o bem do que em retribuir a maldade, do que punir quem merece a punição, do que dar o troco, né, esse pensamento meio mesquinho. Eu acho que se as pessoas pensassem mais em fazer o bem, fazer a sua parte, mais do que tá dando troco em pessoas que não merecem, eu acho que a gente estaria numa situação muito melhor como comunidade, como sociedade, não teria tanto ódio no mundo assim. Então eu acho que cada um tem que pensar mais em fazer o certo, fazer o bem. E não foi isso que aconteceu nesse final de semana. Foi lamentável, foi uma situação muito ruim, né, que faz com que o futebol hoje seja mais um meio de que a gente possa mostrar esse lado negativo da nossa sociedade. Ao invés de ser um meio social que represente uma luta por uma boa causa, né, que demonstre a união dos jogadores, né, das pessoas, ele prega mais ainda a desunião, o desafeto. Né? Em vez de os jogadores do Palmeiras tentarem de algum jeito amenizar essa situação, diminuir a necessidade de haver o jogo e pressionar para não serem expostos a uma situação ruim como essa, ao contrário, eles quiseram também tirar o proveito do time do Flamengo jogar desfalcado. Isso daí faz com que o futebol perca muito da importância que deveria ter, importância social, de lutas sociais, certo? Então fica o meu protesto em relação a isso, meu desabafo em relação a isso, e esse debate que eu quero trazer aqui com vocês sobre os assuntos relacionados ao futebol. Agradeço a todo mundo que acompanhou esse vídeo. Deixem aqui também nos comentários o que vocês pensam sobre essa situação. Grande abraço para todos, gente. Muito obrigado e uma boa semana para vocês. Valeu, galera. Até mais.